Bom, eu vou fazer então essa apresentação geral do que seria a perspectiva filosófica mais basilar, né? Eu estou com um problema aqui do tempo, eu não teria como fazer isso novamente na próxima semana, porque nós temos que começar a estudar o NAG. Então, oportunamente, no momento que nós começarmos a tratar do leite mais para frente, eu passo para os que não estiverem aqui esses slides e explico novamente as coisas, tá? Então, hoje, ao invés, não vou entrar em todos os detalhes, aqui está relativamente bem detalhado, mas vou apresentar a ideia geral. E, assim, já é bem importante que vocês me deem uma ideia da dimensão da dificuldade, né? Quanto que essa exposição, essa teoria oferece alguma dificuldade de entendimento. Bom, eu vou ver só a parte 1, que é sobre a epistemologia, então, desse filósofo que se chama Hugh Lacey. Ele é um filósofo australiano, mas vive nos Estados Unidos, e ele tem uma interação muito grande aqui com o Departamento de Filosofia. Eu faço parte de um projeto temático da FAPESP, que ele também faz parte, e a sua obra vem sendo lida com bastante interesse no Brasil. Muitas pesquisas começam a ser desenvolvidas em cima das suas ideias, e ele é uma pessoa extremamente acessível, ele está sempre dando cursos e palestras aqui no departamento. Então há a oportunidade de, mesmo esse semestre, trazê-lo para discutir alguma coisa aqui conosco, né? No momento que estivermos falando sobre as suas ideias. Então, eu coloquei aí alguns dos seus livros, né? Esses 2 livros de cima, eles são editados aqui pela nossa associação que eu vou mostrar logo a seguir, e vocês têm esses livros à disposição aqui, tem na biblioteca alguns exemplares, né? Mas eu vou deixar os livros à disposição, as cópias para fazer. É isso, 2. Mas tem coisas do 2 que aí eu não entendi muito bem, no 1 tem alguma explicação adicional, tá? E aqui então tem as outras obras dele. E vejam, essa aqui é a obra, essa primeira, Science Value Free, é a obra mais importante dele, que deu início às suas ideias, né? E para ele, então, a questão principal é se a ciência é livre de valores ou se a ciência é neutra. Essa é a questão. E esse livro aqui é um livro que ele publicou sobre um tema específico que ele estuda bastante, que são os transgênicos. Então, muitos exemplos que vocês poderão encontrar quando estiverem lendo alguns textos do Lacey, aparece uma espécie de teste da ideia filosófica na produção e implementação de culturas transgênicas. Não sei se alguém se interessa por isso, né? Mas se alguém tiver algum interesse particular por isso, vai ter assim um mar de coisa a ser discutida e pensada, certo? Então, essa associação filosófica Ciência e Estúdio é uma associação da qual eu faço parte, sou tesoureiro, e ela está aqui ligada ao departamento, né? E edita essa revista Ciência e Estúdio, certo? Já está no 9º ano, com 4 números por ano, uma quantidade razoável de revistas. E nesse site aí, vocês encontram todas as revistas online integral, texto integral, geralmente gratuito. Uma boa parte das referências que podem ser usadas como obras complementares para os seminários, para estudar o que quer que seja, vocês podem fazer uma busca aí nesses números que tem muita coisa. Uma das ideias de colocar isso online é para que os alunos tivessem acesso a textos de alto nível em português para poder discutir nos diversos cursos. Tá? Eu não vou dizer para vocês que o Hugh Lacey tem uma epistemologia mais adequada para tratar a relação entre ciência e ética, ciência e filosofia.
é apenas e tão somente um ponto de vista analítico. A partir desse ponto de vista, nós vamos pensar as questões. Tá? Não significa que ele deva ser tomado como uma referência para decisões ou qualquer tipo. Como estou fazendo muita referência a ele, né, não tem nada de doutrinação dogmática, hipótese alguma, é um curso inteiramente crítico. Não é a defesa de uma epistemologia, mas apenas a exposição. Principalmente porque ele tem posições muito críticas em relação à tecnologia. Então, eu não estou ensinando as pessoas a odiarem a tecnologia, se colocarem contra e satanizar as pessoas que trabalham com engenharia genética. Então, vamos lá, vou apresentar as ideias principais. Eu não vou tratar de ponto por ponto, só vou examinar as ideias e vocês vão me falando o que dá para entender e o que não dá. Bom, então, existe uma tese geral que diz que a ciência não é livre de valores, certo? E procura-se, então, essa tese geral vai contra uma ideia que foi muitas e muitas vezes questionada, de que quando a gente estuda a ciência, tudo aquilo que diz respeito ao mundo valorativo dos interesses humanos deve ficar de fora. Porque o conhecimento objetivo, ele estuda o objeto tal como ele é, e não tal como eu o avalio, como eu gostaria que ele fosse, etc. Se criou a expressão, o mito da neutralidade científica, como sendo a ideia positivista a ser superada e que a ciência é livre de valores, certo? Bom, o Lacey disseca essa ideia e na sua formulação assim tão geral é uma ideia imprecisa e muitas vezes mal sustentada. E precisa verificar o que significa isso com mais detalhe, que é, no final das contas, se perguntar qual é o papel que os valores, em geral, têm na atividade científica. A partir daí, sim, que a gente vai pensar, é neutro ou não é? Até que ponto? E que tipo de neutralidade pode e que tipo não pode existir na ciência? Certo? Isso envolve problema político, econômico, ético, filosófico, científico, todo tipo de coisa polêmica na qual está sendo contestada a autoridade do conhecimento objetivo científico, está recoberto por esse tipo de reflexão. É por isso que é interessante para o nosso curso. Né? Ele tem uma abrangência muito grande nesse domínio. O Lacey trata de 3 valores específicos na sua obra. Né? São os valores da imparcialidade, da autonomia, e agora a neutralidade aparece como um valor específico. Certo? Vamos pegar o exemplo da imparcialidade. O que significa dizer que a imparcialidade é um valor da ciência? Certo? O que significa dizer isso? Bom, segundo Lacey, significa dizer que quando eu tenho várias teorias científicas concorrentes entre si para explicar o mesmo conjunto de fenômenos, ou quando eu tenho várias possibilidades de investigação de um conjunto de fenômenos que eu ainda não conheço, a escolha da teoria deve levar em conta apenas aspectos estritamente científicos. O que isso significa? Significa que não posso envolver na escolha das teorias o que diz respeito a questões econômicas, políticas, sociais, éticas, morais, etc, etc. Apenas deve-se levar em conta coisas que o Lacey chama de valores cognitivos. Por exemplo, uma teoria científica deve corresponder aos fatos. Certo? Uma teoria científica deve ter uma adequação aos fatos, porque senão não é científica. Isso é um valor cognitivo. Tá? Então, quando a ciência pratica o valor da imparcialidade, ela faz escolhas apenas com critérios que dizem respeito ao conhecimento objetivo, e não a domínio do conhecimento fora da ciência. É isso, é assim que funciona o uso de um valor
para decidir se uma teoria é científica ou não. Ela é imparcial? É. Então ela é científica. Ela é uma boa teoria científica. A atividade dos cientistas é imparcial? Quer dizer, no processo de construção da ciência, os valores, por exemplo, econômicos, não interferem na hora de você fazer a escolha científica específica. Se não interfere, então é uma ciência que possui o valor da imparcialidade. Agora, se existe um instituto, um projeto, ou mesmo uma universidade inteira, um centro de pesquisa, que claramente deixa que fatores exclusivamente econômicos acabem decidindo sobre o caráter explicativo das teorias, aí a imparcialidade está sendo comprometida. Na perspectiva do Lacey, isso não é uma boa ciência. Depois nós vamos ver com detalhe, mas o funcionamento dos valores é esse. Alguém me daria um outro exemplo do que seria um valor cognitivo da ciência? Ou seja, para fazer uma escolha de uma teoria científica de forma objetiva, o que eu tenho que levar em consideração? Correspondência entre os fatos é uma coisa, o que mais? Percebam a minha pergunta, né? Vamos fazer pesquisa em ciência. Eu pergunto, bom, quando vocês forem explicar os fenômenos, quais são os critérios das explicações que serão adequados? Quando é que eu vou usar alguma referência que seja uma garantia de que aquela teoria é aceita como científica? Correspondência com os fatos, de uma maneira muito geral, o que mais? Para mandar um trabalho para uma revista, né? O parecerista olhar lá e falar, olha, isso aqui é uma baboseira, aqui não tem base científica nenhuma, ou isso aqui tem. O que é que o trabalho precisa seguir? Impacto. Né? Tem que ser uma teoria impactante. Aplicação. Vamos ver o impacto. Né? Vocês concordam com a ideia de que uma boa teoria científica ela tem que ser impactante? O que vocês acham disso? Um exemplo outro. Na realidade, eu creio que não, porque de repente uma descoberta científica que não causaria um grande impacto, mas traria muitos benefícios, se você for tomar isso como, por não ser impactante, ser tratado como secundário. É possível, então, colocar uma interrogação, né, se o impacto é um bom critério para a seleção da melhor teoria em termos científicos, exclusivamente. Por exemplo, de você ter que publicar em alguma revista, você aceita o impacto. Então, vamos pensar exatamente assim. Eu tenho um conjunto de teorias científicas, de explicação, e eu sei que um critério fundamental para a aceitação, para que seja publicado, e isso é um momento da ciência. A ciência não se resume a isso, mas isso é um momento importante. Sabe-se que se aquilo não tiver um impacto, a chance de ser aceito é pequena. O que nós podemos concluir a esse respeito? Esse fenômeno é um fenômeno que acontece real, não é nada filosófico, né? Se nós podemos pensar em termos do valor da imparcialidade, ele está sendo usado? E quem é que não está sendo imparcial? Quem recebe, quem faz a pesquisa. Quem faz a pesquisa de impacto recebe, por exemplo, Vamos ver. Quem vai avaliar o impacto é o órgão de publicação. Quem avalia o impacto é a revista. Você vai fazer a pesquisa, né? Você pode chegar no impactante, pode ser um resultado último, minimamente. Mas assim, existem razões para a revista aceitar trabalhos com fatos? O quê? A revista tem que vender, então um interesse econômico. O que mais? A revista, a credibilidade da revista, ela tem que divulgar a sua qualidade. Eu estou pensando que mesmo a motivação do cientista que faz pesquisa, ele pretende utilizar a pesquisa que ele faz ao mundo, tirar daquilo. Motivação interna do cientista.
Ele se sente motivado a fazer pesquisas que causam maior impacto na sociedade, no meio científico, etc. Mas a sua pesquisa não necessariamente, às vezes, o que é legal para mim pode não ser legal para o resto do mundo. Quando tem pesquisas que na verdade, assim, tem caras que pesquisam coisas que você fala, por que está pesquisando isso? Não, claro, Ele publica e tem impactos de um pouco. Não é só no momento que precisa ser legal para você e geralmente vai ser. Então, veja, nós não precisamos tomar uma decisão definitiva aqui, mas eu estou falando isso porque vocês estão percebendo a natureza do problema? Essa é a natureza do problema. Eu posso, aí tem que decidir, é ou não é um valor cognitivo o impacto? Bom, a gente não vai intuitivamente achar se é ou não é. Essa é a diferença, a gente pode ter uma opinião e tal, mas no curso, na filosofia, a gente tem uma epistemologia que te diz, olha, a partir de tais critérios, é ou não é imparcial. E essa que é a questão. Não precisamos... essas decisões sobre os valores, elas são tão científicas no sentido mais geral da palavra, tão racionais quanto as decisões científicas. Não é uma questão de gosto e de opinião, como é muitas vezes difundida esse âmbito de coisas, é uma questão relativa, depende do departamento, depende do país, depende, e é uma questão que, no final das contas, é só opinião, não tem nada de sólido. Isso é falso. É possível tomar uma epistemologia sólida que vai te dar um critério racional para decidir se tal não está sendo imparcial. Eu posso adiantar que, à luz do Lacey, o impacto é particularmente parcial. Não tem nada de imparcial no impacto. Entendeu? Aí a gente já discutiu o que estamos chamando de impacto, né? Mas digamos que a aceitabilidade da sociedade, a aceitabilidade da produtividade, né? A aceitabilidade da esfera produtiva, tanto do comércio, quanto da tecnologia, quanto da indústria, etc., e mais os benefícios sociais, etc., gira em torno da aplicabilidade daquela teoria, ou daquela pesquisa. Bom, a pergunta é, essas expectativas que não são internas da ciência, não podem tomar decisão, não em nenhum momento, não pode tomar decisão na hora que você tem que escolher as teorias em função das suas qualidades, o termo é qualidades cognitivas, a sua capacidade de gerar um conhecimento bem fundamentado. Um conhecimento que não seja instável e dependendo de outros fatores que não seja a solidez da ciência. Certo? Por uma série de razões, né, nós podemos dizer que esse impacto não é uma escolha científica. À luz dessa epistemologia. Então a revista está sendo parcial, a instituição de pesquisa que fomenta muito esse impacto está sendo parcial e não imparcial, e temos que pensar, né, as consequências disso, como isso afeta a ciência, etc. Acho que seria de pensar que uma definição para esse termo teoria e o campo de força que ela age, né? A gente pode falar que ela está dentro de um paradigma ou ela extrapola esse paradigma. No caso, por exemplo, da física. Na física clássica, aqueles cientistas todos trabalhando na física clássica, ele parece um Einstein. Né? Acho que isso é impactante porque esse sentido de novo me quebra de paradigma. Né? No sentido até epistemologia que for dar. Né? Então, por exemplo, uma questão como essa, eu recomendaria dos textos que existem na bibliografia, é ler a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn. Ali vai dizer que quando ocorre a ciência progrida, é preciso que ocorra uma revolução. Essa revolução tem que ser tão impactante a ponto que os cientistas eles devem ser convertidos à nova ideia. Entra até um elemento francamente não científico nessa conversão. Então, o impacto, é todo um processo extremamente complexo, né? Mas eu posso, segundo Thomas Kuhn,
entender que o avanço da ciência depende de um conjunto de fatores que se formam um paradigma, e dentro desses fatores há elementos cognitivos e não cognitivos também. Há elementos econômicos, há elementos políticos, a metafísica envolvida, né? Isso é um modelo de como a mudança teórica, como a ciência se desenvolve. Nesse sentido, para onde caminham as teorias? Ou seja, como as teorias são fomentadas? De uma maneira geral, quanto você quer a resposta? Não, o que faz que o pesquisador se volte para tal ou qual assunto? Esse é um assunto extremamente complexo que nós vamos tocar uma parte. Essa pergunta é importante. A imparcialidade aí, que eu pergunto. Nós vamos... então, a imparcialidade nesse momento, né? Nós podemos analisar alguns aspectos dessa questão. Eu não vou tratar disso agora, mas ao longo do curso isso pode aparecer. E vejam que isso... vocês estão pegando o espírito da coisa, né? Nós vamos falar de filosofia e vai afetar diretamente a prática. Aquilo que está sendo feito. Tá? De certa forma, uma teoria ruim, ela pode ser boa cientificamente, porque vamos dizer assim, Ruim? é uma teoria que ela parece ruim, mas nessa teoria, os outros cientistas, aqueles da comunidade científica que vai refutar aquela teoria, ela percebe aonde ela é ruim e percebe dali quais são os problemas que ela não abarca. Então, uma teoria sozinha, ela não movimenta a ciência, porque tem os outros cientistas da comunidade científica que vai perceber aos poucos, em cada pouco a pouco, cada desenvolvimento, cada artigo, vai percebendo aonde que ela vai se completando. Eu acho que é mais ou menos isso que o Thomas Kuhn fala, né? Quando percebe que em algum momento da história, algum aspecto, ninguém consegue perceber qual é o problema das teorias, onde ela não avança, que ocorre a revolução. Alguém ou alguma parte da comunidade percebe que tem algum problema fundamental. Isso. Quando as anomalias, né, quando as inconsistências começam a tocar os fundamentos. Porque enquanto toca a periferia, a ideia do paradigma é sustentar a teoria, mais ou menos tentando ajeitar as inconsistências, né, que vão aparecendo. Por exemplo, se começa a aparecer uma série de artigos mostrando que o DNA não é uma molécula de informação que armazena informação genética. Uma afirmação dessa vai direto no dogma científico da biologia genética. O material do DNA é a molécula informacional por excelência. Aí ninguém vai agora jogar fora toda a genética, né? Uma ruptura com a genética de cabo a rabo. Tem as resistências, tem uma série de fatores que vão tentar manter o paradigma. Mas o acúmulo pode ser de tal maneira que não dá mais para sustentar. Aí então, os novos pesquisadores que já estão na ponta, já desacreditando daquela teoria, eles têm que fazer um trabalho de praticamente conversão daqueles que resistem a ela. E às vezes não dá. E às vezes a coisa é cruel. Os antigos simplesmente ficam encostados. E tem alguns autores que dizem que a única maneira do paradigma morrer é quando os cientistas que defendem morrem junto. Certo? Que não adianta, que exerce uma influência permanente. Tá? Então, esse tipo de questão é uma questão bem teórica da filosofia da ciência, que eu não escolhi trabalhar essas questões, em particular, né? Estudar Thomas Kuhn, etc. Mas isso não impede que ao longo dos seminários essas questões não sejam colocadas. Tá? Agora, no que você falou tem um ponto mais interessante, quando você diz bom e ruim. O que é que faz a diferença entre uma coisa boa e uma coisa ruim? É um valor. A questão é, quando eu digo que uma teoria é ruim, quais são os valores utilizados para essa avaliação? Eles são valores cognitivos ou não? O que é bom e ruim em termos epistemológicos puros? O que é bom e ruim em termos econômicos? O que é bom e ruim em termos éticos, etc. Ora, uma coisa pode ser excelente do ponto de vista ético cognitivo e péssimo do ponto de vista ético. Em termos científicos, você ter conhecimento utilizando seres humanos como experiência, adultos, né? Isso fizeram os nazistas, etc., pode estar perfeito do ponto de vista cognitivo.
Porque a natureza funciona, a bioquímica funciona em qualquer parte dos mamíferos, né? Mas e do ponto de vista ético, é uma boa teoria? A princípio não, né? A princípio não, a princípio assim não é. Agora, como que o valor ético entra na avaliação do que é bom e do que é ruim numa teoria no que diz respeito à sua aceitação? Essa é uma pergunta dificílima. Nesses casos extremos, é fácil dizer que é melhor não ter o conhecimento do que torturar seres humanos para obter as coisas. Certo? Agora, quando a gente sai dos humanos e vai para os animais, aí já existe uma interrogação. E quando a gente sai dos adultos e vai para os embriões, aí já vai uma outra interrogação. E se a gente sai dos embriões e vai para o zigoto, aí também a questão da ética fica mais candente. Bom, por quê? Né? A questão é por que isso é complicado? Rapidamente a gente pode ter uma ideia. Porque existem diferentes matrizes de valores que entram na decisão da escolha das teorias. E é por conta, e compreendendo essas diferentes matrizes é que eu tenho ideia das razões pelas quais as questões são mais ou menos complicadas e o que é feito e o que não é feito. Bom, isso que eu falei para imparcialidade, tem alguma coisa em relação à neutralidade, autonomia, mas um valor basta para a gente entender, certo? Uma definição de imparcialidade aí do Leite. A aceitabilidade de uma teoria, vê se esses termos são complicados. A aceitabilidade de uma teoria ou a avaliação da reivindicação dessa teoria ser portadora de conhecimento é baseada unicamente em dados empíricos e em critérios cognitivos apropriados. Essa é a tese da imparcialidade. Certo? Então, o quão aceitável é uma teoria, ou o quão uma teoria pode reivindicar que ela é portadora de conhecimento, deve ser ou é baseada exclusivamente nos dados empíricos de observação e experimentação e em critérios cognitivos apropriados. O que é um critério cognitivo apropriado? É que é coisa da matéria, né? Um critério cognitivo apropriado é o mais importante, talvez, é a adequação empírica. A teoria tem que estar adequada aos fenômenos. Outro critério cognitivo apropriado é consistência lógica. Uma teoria não pode ser contraditória. Você não pode afirmar e negar a mesma coisa numa teoria. Você não pode fazer isso independentemente de corresponder ou não aos fatos. Que é uma coisa complicada quando uma teoria que foi utilizada para explicar uma série de coisas, alguém vai lá e vê que ela é contraditória. Isso é uma confusão. Porque o que você faz, né? Você aceita que a ciência é irracional porque ela trabalha com contradições? Ou você diz que foi por acaso que aquelas explicações científicas funcionaram? E pode ser que elas estão erradas, e precisa de revisão, porque a teoria era contraditória. O que acontece com a mecânica quântica? Assim, meus exemplos são todos de biologia, certo? As da física eu não sei muito o que dizer, né? Mas esse problema o que aconteceu com a passagem da física clássica para a física quântica é muitas vezes utilizado como um exemplo de mudança de valores cognitivos na ciência, né? Houve um outro tipo de coisa que permitiu fazer as escolhas teóricas. Uma rápida coisa sobre a autonomia. Segundo a autonomia é um valor que está baseado na visão de que a pesquisa científica e as metodologias que lhe dão forma são conduzidas pelo interesse de conhecer e entender os fenômenos. Certo? Então, qual é o interesse da ciência? Conhecer e entender os fenômenos. Então, os métodos utilizados e a pesquisa científica no seu âmbito mais institucional tem que ter como a sua principal motivação o quê? Conhecer as coisas.
O que a gente pode concluir sobre essa formulação? A ciência atualmente ela é ou não é autônoma? Com base só nisso, não no que a gente pensa. Parece a mim na cara que não é, porque, olha, tem muitas... O interesse puramente cognitivo é o que determina uma pesquisa autônoma. Em primeiro lugar, é o conhecimento. Bom, parece que tem muita pesquisa que o conhecimento pouco importa. Eu estou preocupado com a aplicação. Certo? A geração de tecnologia que possa depois, mais ainda, se transformar em produtos que entram no mercado, etc., esse pode ser o interesse condutor exclusivamente difícil, mas o principal. Todas as etapas do projeto podem estar orientadas para a realização desse interesse. Se assim for, a ciência praticada ali não é autônoma. Ela é heterônoma. Ela está sob a valorização de algo que não é próprio da ciência. Tá? Por isso que o Lacey diz, a autonomia não é um valor realizável, especialmente na atualidade. Ela se tornou apenas uma aspiração. Né? A gente gostaria que fosse, mas ela não é. Ele bate particularmente nos direitos de propriedade intelectual como fonte de destruição da autonomia da ciência. Tem alguma coisinha sobre a neutralidade? Tem vários tipos de neutralidade, não precisamos pensar nos detalhes dessas coisas, mas no item B tem uma compreensão, acho, mais concreta da neutralidade. Ela chama neutralidade de aplicação. Né? Quanto às aplicações na tecnologia e em projetos práticos, os resultados científicos podem ser usados para servir interesses conectados a alguns ou muitos pontos de vista políticos. Então é um exemplo de que se uma ciência é neutra, ela tem que, na sua aplicação tecnológica, garantir benefícios práticos, independentemente da orientação política dos países e das instituições, etc, etc. Por exemplo, a tecnologia dos transgênicos, altamente aplicada, para que ela seja neutra, para que ela exiba o valor da neutralidade, ela tem que ser aplicada em todas as políticas agrícolas de todos os países e mesmo do Brasil. Ela tem que ter igual contribuição a dar para qualquer tipo de desenvolvimento político na área de agronomia e agricultura. Isso é verdade? Parece que os transgênicos estão desenvolvidos especificamente para algumas políticas agrícolas. As de grande extensão, de alta produtividade, alta rentabilidade. Para o agronegócio existem outras atividades agronômicas, agricultura e voltada para a tecnologia geral de alimentos, que pode perfeitamente dispensar os transgênicos. Eis aí, então, um caso onde não há neutralidade. Né? Peguei um exemplo clássico. Então, quais seriam as políticas, quais seriam as tecnologias que, desde o primeiro ponto onde você começa a desenvolver a pesquisa, você já tem como perspectiva que ela atenda a um espectro muito grande de expectativas políticas, sociais e econômicas. Isso aí é tentar realizar o valor da neutralidade. Segundo Lacey, isso é bem mais difícil do que a autonomia. Simplesmente não existe isso. Aí, uma listinha de valores cognitivos. Dá uma olhada aí. Vê se tem algum que vocês, que é particularmente obscuro, se tem alguma questão sobre alguns deles em particular. A equação empírica eu falei, né?
consistência e sistematicidade, é o que eu falei de não ser contraditório. Tem que ser um sistema, em termos das explicações no âmbito lógico, tem que respeitar os princípios da lógica, sabe? Não pode afirmar e negar a mesma coisa. Por exemplo, ou mais Simplicidade, eu não entendi muito bem. e simplicidade. Esse daí é um valor que ele está ora no cognitivo, ora fora. Ele é bem ambíguo, né? Mas eu deixei ele aqui porque ele já levanta, certo? Uma questão, né? Com base em quais critérios eu poderia dizer que uma teoria é mais simples do que a outra? Velocidade de parcimônia. Parcimônia pode ser uma coisa de um jeito mais fácil. explica a mesma coisa de um jeito mais simples. E o que uma teoria precisa ter para explicar as coisas de uma forma mais fácil? Uma linguagem. Uma linguagem mais simples pode ser. Exemplos, mais exemplos, principalmente uma coisa teórica ali. Pode ser. É mais fácil de encontrar casos, né? Isso eu diria, ela é mais intuitiva, né? A teoria abstrata nos chega de maneira mais fácil com exemplos. Mas quando se fala em simplicidade de uma maneira específica, você está pensando mais em outra coisa, mais próximo da parcimônia. Só tem algo a se acrescentar. Eu não sei se também talvez encaixaria o fato de se utilizar menos talvez, variáveis de redução, assim, reduzir tudo, por exemplo, a critérios físico-químicos, talvez, deixaria com que, quando tem muitas variáveis, talvez seja ficar muito complexa. Então, você deixa a teoria simples, deixando ela baseada só alguma coisa. Só Pode fazer uma redução de paradigmas, de variáveis, e aí, sabe, só o físico-químico está caminhando para a coisa, mas a gente pode resumir isso numa palavra: quanto menor a quantidade de pressupostos e princípios de uma teoria, mais simples ela é. Se para explicar uma coisa eu tenho que já ter dado como certo uma série de outras, aí fica muito complicado a teoria. Então, quanto menor o conjunto de leis, por exemplo, que existe numa teoria, e maior a quantidade de fenômenos que ela explica, melhor ela é em relação à sua simplicidade. O exemplo mais clássico é do sistema copernicano e do sistema aristotélico ou ptolomaico da astronomia. As duas, se precisava prever a localização do planeta de uma estrela no céu, elas conseguiam fazer com o mesmo sucesso. Ó, vai acontecer, vai passar. Agora, os cálculos para fazer essa predição, no sistema, aí depende de cada um, mas no sistema do Copérnico, era mais difícil. Tinha que fazer muito mais conta. Depende de como se entende isso, ou no sistema ptolomaico também, os epiciclos. Tem uma série de, não sei exatamente em termos técnicos, mas é apontado como um caso onde duas teorias explicam os mesmos efeitos, fazem as mesmas predições, mas usando um recurso matemático de cálculo muito mais complicado. E um recurso de cálculo muito mais complicado é aquele que tem que utilizar princípios matemáticos de maior diversidade. Quando você fala em elegância, em uma lei de explicação, não é essa simplicidade. Aí a busca de uma lei elegante, de uma teoria elegante. Essa é uma das razões para alguns autores tirarem a simplicidade do âmbito dos valores cognitivos. Porque quando você me pergunta assim, bom, mas e daí que eu vou explicar pelo jeito mais complicado, né? Você fala assim, bom, e daí que é perda de tempo, gasto de tempo e de recurso à toa. Mas isso daí, sabe, é um problema econômico, né? Não é um problema propriamente simples. E aí alguém pode dizer, bom, mas a explicação mais complicada é mais bonita. Né? Ou a mais simples é mais bonita. Então tem que escolher pela elegância da explicação. Certo? O mecanicismo cartesiano, isso aqui é uma hipótese. O mecanismo cartesiano, ele é mais elegante do que o newtoniano.
Por quê? Porque no mecanismo cartesiano, com a matéria e o movimento, eu explico todo o universo. E no newtoniano precisa da força também. Matéria, movimento e força. Então tem que, sabe, complicar mais o assunto no newtoniano do que no cartesiano. Então, diz respeito à elegância e simplicidade, o cartesiano ganha. Mas tem um pequeno problema, né? Pequeno porém. A mecânica cartesiana deixa de explicar um monte de coisa que a newtoniana explica. Então a gente entra no poder explicativo como um outro valor cognitivo. Certo? Essas coisas vão se relacionando e formam o conjunto da parte cognitiva da ciência. Não precisa... quais são os valores mais importantes, quais que devem aparecer, não devem, isso é uma discussão técnica complicada, tá? Mas aqui a ideia geral, pelo menos, dá para ser entendida. Aí são alguns valores não cognitivos, né? Éticos, sociais, políticos, econômicos, ecológicos. E acho que dá para aumentar os exemplos sem muita dificuldade. Para o Lacey, os valores não cognitivos, eles devem entrar no processo da construção da ciência. Eles não devem ser eliminados, mas eles têm um lugar especial, um lugar particular no qual eles devem ser utilizados para atuar em todo o processo da pesquisa científica, sendo que a escolha das teorias é um dos momentos, não é o momento. A ciência começa antes. Então, o Lacey ele não estuda esse núcleo cognitivo da ciência. Muitas filosofias da ciência só tratam dessa parte interna, certo? Que é a escolha das teorias. O Lacey ele colocou a filosofia dele num processo mais extenso. Para ele, o primeiro passo na construção da ciência é escolher as estratégias de pesquisa. O segundo passo é a escolha das teorias. E o terceiro é o das aplicações tecnológicas. Tá? Nós vamos inchar mais isso ao longo do curso. Mas para mostrar a novidade do Lacey e por que ele é adequado para um curso como o nosso. Porque não fica só na lógica da explicação científica, na estrutura das teorias científicas. Mas ele, por exemplo, afirma que existe um complexo de teorias que podem oferecer explicações de acordo com os padrões cognitivos da ciência, né? Corresponde ao segundo momento. Já existe à disposição da comunidade científica uma série de teorias já aceitas e que antes de você fazer efetivamente o uso dessas teorias na parte cognitiva, já existe uma seleção prévia, e nessa seleção prévia não entram só valores cognitivos. Nesse momento, podem entrar valores não cognitivos que vão selecionar qual é o conjunto de teorias que vai entrar, então, como válida para ser escolhida pelos cientistas. Então, aí já começa a ficar um pouquinho abstrato. A ciência é feita de uma gria de teorias. Mas para tratar de um fenômeno, a gente seleciona. Né? Quais são os parâmetros como teórico que eu vou usar na minha pesquisa. E outra coisa mais surpreendente ainda é que na estratégia você seleciona quais são os fatos que contam e quais são os que não. Quais são os fenômenos de interesse para o teste e quais não são. Você está estudando toxoplasma, está estudando uma doença causada por uma bactéria, por um vírus. Então, de todos os fenômenos envolvidos com aquela patologia, há aqueles que você julga mais relevante para a pesquisa. E esse que você vai medir, e é esse que você vai usar, então, no teste das suas explicações. Uma série de outras coisas você deixa de fora, não vai estudar tudo, né? Então, esse processo da seleção das teorias e da seleção dos fenômenos, ele é feito por uma estrutura maior
que é a estratégia de pesquisa. Eu não vou entrar no detalhe agora, mas é nesse ponto que o Lacey faz a relação entre o cognitivo e o não cognitivo. É lícito que haja, e na verdade, tanto é lícito como é um fato, que a ciência não é uma coisa apartada das questões sociais, econômicas e políticas. Mas ele explica isso, ele organiza esse momento, dizendo que tem uma coisa chamada estratégia de pesquisa, que é o lugar onde essa relação entre o cognitivo e o não cognitivo acontece. E aí que vem, então, a última coisa bem típica do Lacey, que não aparece em outras teorias, e que também a torna particularmente adequada para o nosso objetivo. O Lacey entende que as aplicações tecnológicas que estão sendo visadas no momento que você escolhe a estratégia, elas vão acabar alimentando a continuidade da escolha daquela estratégia. Ou seja, antes de passar pelas escolhas que não tem nada a ver com a aplicação, já existe uma seleção das teorias que são as mais adequadas para depois ser aplicadas tecnologicamente. E o sucesso de aplicação tecnológica, ele permite reforçar, manter e deixar robusta aquela estratégia. Portanto, a imparcialidade não acontece aqui. Não se pode esperar que aconteça. Agora, será que a imparcialidade, isso pode acontecer de uma maneira tal que aí então as aplicações tecnológicas passem diretamente nos valores cognitivos, por assim dizer, acabam penetrando nesse âmbito? É o que o Lacey acredita. Segundo a interpretação dele e de muitos outros autores, a ciência atual, uma parte importante, bem impactante de sucesso da ciência atual, e nas ciências biológicas e biomédicas isso é muito típico, elas são caracterizadas como tecnociências. Ou seja, não é mais possível ter uma separação clara entre aplicação e ciência pura. As coisas são feitas mais ou menos ao mesmo tempo. E com isso, a aplicação tecnológica, o conjunto é maior, ele se torna mais interesse da ciência do que o conhecimento. E por isso, ele tem uma influência muito maior na escolha das estratégias. Uma projeção pessimista do futuro, é que isso daqui aqui, está vendo? O tamanho diminui. Isso aqui vai aumentando de uma tal maneira que esse do meio sobe. Os interesses econômicos, políticos, sociais, etc., decidem quais são as aplicações tecnológicas e qualquer teoria, não importa o conhecimento que elas promovam, serve para... qualquer teoria que sirva para obter essas aplicações, essas vantagens tecnológicas, são elas que serão financiadas, são elas que serão... As revistas vão aceitar publicações... vão olhar ali a aplicação e aquilo é o que vai decidir. Só que isso, grosso modo, é o modelo dele. De uma maneira bem geral, tem uma série de outras coisas aí a considerar. Me digam, é muito complicado, é mais ou menos, dá para entender a ideia geral. De filosofia, eu acho que essa é a parte mais técnica. Não, nada é técnico também. Esse próximo texto é texto com alguma dificuldade suplementar. Mas isso aqui que eu falei, alguma observação? Sem dúvida, quando você falou no passado, que é exatamente essa bipolarização entre ciência pura e a voltar para uma tecnologia aplicada, né? Você diz que passa a inexistir, ou seja, essa divisão. É uma possibilidade na qual não há mais o valor da imparcialidade e a ciência tem que trabalhar pelo interesse do conhecimento. Esse valor ele vai ficando tão pequeno que
a aplicação tecnológica que envolve os valores não cognitivos acaba sendo dominante. Isso significaria apagar esse momento puramente cognitivo. Isso, eu não faço ideia se isso possa ou não acontecer, é só para explicar o modelo, tá? Não é uma previsão. Mas em alguns momentos, em algumas pesquisas, né, isso ficou sensivelmente flagrante, que esse processo aconteceu, para algumas pesquisas. Na biologia, ela pode ser... Particularmente na biologia. Porque hoje existe essa interdisciplinaridade, né? Vários campos da ciência também. A questão da interdisciplinaridade não aparece aqui, certo? Não aparece. E é um tema difícil, mas dependendo de como nós pensarmos, existe uma crítica de que se fala, né, que as novas disciplinas, os novos cursos até, eles são interdisciplinares, no sentido que pega um pouco de química, um pouco de biologia, um pouco de matemática, um pouco de física, etc, etc. E tudo isso, então, promove uma explicação mais rica, né, mais diversificada. Bom, isso pode simplesmente significar que dissolve-se o interesse pelo conhecimento central. E que as teorias, a contribuição das várias disciplinas é no interesse tecnológico. Então, a interdisciplinaridade depende. Se ela está sendo pensada na aplicação tecnológica em primeiro lugar, é uma coisa. Agora, se eu quero conhecer os fenômenos por eles mesmos, e para isso eu faço a comunicação das disciplinas, aí é uma outra história. Então, como eu pude falar? Por exemplo, é mais pesquisado hoje o câncer de mama, porque ele ocorre em mais pessoas do que o câncer de estômago, por exemplo. Eu poderia colocar essa explicação, isso, né, no que o Lacey diz, né? É isso? Porque ele vê mais as aplicações tecnológicas que vai tratar mais. Infelizmente não é assim tão simples, né? Desse exemplo a gente pode então utilizar o fenômeno qualquer. Dentre os tipos de câncer, o que possui maior uma quantidade de pesquisa e de investimento é para conhecer o câncer de mama. Certo? Isso é um fato. Qual é a pergunta filosófica? Por quê? Aí o Lacey vem para explicar por quê. Dependendo da relação entre as razões para se escolher o câncer de mama ao invés de outros tipos de câncer, no âmbito da estratégia, dependendo de como isso acontece, eu posso dizer que a escolha é imparcial em maior ou menor grau. Né? Se, por exemplo, o fato de ser o tipo de câncer mais desenvolvido, o tipo de câncer mais frequente, acaba escolhendo, eu não vou ter que usar tudo hipoteticamente, vamos supor que a imunidade humoral seja mais útil para explicar o câncer de mama do que a imunidade celular. E aí, então, fazer câncer de mama, então eu vou trabalhar com imunidade humoral. O celular não entra aqui. Então isso já foi uma seleção. Aí se dá um privilégio para a pesquisa dentro de imunidade humoral. Bom, essas pesquisas são desenvolvidas e aí se consegue um remédio eficaz para o câncer de mama e não para outras formas de câncer. Se, na hora que as pesquisas no interior desse momento não forem mais motivadas, em nenhum grau, pela possibilidade de encontrar um remédio para a cura do câncer, que foi uma escolha não positiva, se aqui tudo for feito imparcialmente, aí então o processo continua sendo científico no que depende do valor da imparcialidade. Mas, por exemplo, se fazemos pesquisas, né? Aí se consegue um medicamento muito caro, certo? E esse medicamento acaba sendo utilizado pela população, e o interesse social, digamos,
não cognitivo inicial, ele acaba sendo deslocado por um interesse econômico do laboratório que produz o remédio. E, o hipoteticamente, se isso acontecer, pode ser que algum pesquisador encontre algum problema com os dados obtidos no Instituto de Imunologia Rural e verifique que, olha, com a imunologia celular, eu teria uma explicação mais adequada do fenômeno. Só que se você partir para a imunologia celular, você não pode mais fabricar aquele remédio, porque ele subverte totalmente a tecnologia envolvida. Se porventura essa pesquisa, bom, mas a ciência, o laboratório não vai dar muito tostão para trabalhar com imunidade celular, e isso fica de lado, aí tem problema de parcialidade. Tá? Por quê? Porque na hora de escolher a estratégia, tudo bem, mas está havendo um vício, né, irracional de sempre escolher o mesmo conjunto de teorias, mesmo que esse não seja o conjunto que ofereça um conhecimento mais adequado do fenômeno. Por quê? Porque está pensando depois na aplicação tecnológica. O problema é de pensar se a pesquisa é financiada pelo poder público ou pelo poder privado. Porque o poder privado não quer fazer caridade, ele quer ter um retorno de longo prazo e não vai abrir mão de uma patente. E, então, quando você, por exemplo, passa a pensar a universidade como produtora vamos dizer, da teoria básica e o poder privado da teoria aplicada, muitas vezes usando o conhecimento obtido na universidade, você vê que socialmente o conhecimento científico não toma um lugar. Porque, vamos dizer, se o poder público aplica o dinheiro na universidade, a instituição privada coopta esses cientistas da universidade, melhores, para trabalhar na privada, e aí eles vão produzir patentes para a privada, e não o poder público. Então tem a divisão de quem pensa o quê, né? Isso aí. E o Lacey, ele debruçou sobre esse problema específico há muitos anos, discutindo com os laboratórios, com associações de promoção de pesquisa científica, com a FAPESP, etc., para responder a seguinte questão. Ora, há um entusiasmo de que os pesquisadores saiam da universidade e vão para a indústria? Não. Há uma defesa de que isso significa um avanço imenso do papel da ciência no desenvolvimento e no progresso da humanidade. Há uma motivação, mesmo dentro da universidade, de que haja, então, essa passagem, né, por uma série de razões, da pesquisa de base para a pesquisa aplicada. Uma vez que há tudo isso, mostrando que isso pode afetar a imparcialidade científica, e isso ele demonstra no entender, entre perder um dos grandes valores da ciência moderna, que é a imparcialidade, e obter essas vantagens da pesquisa feita em instituições privadas, comparando essas duas coisas, vale a pena perder a imparcialidade? Será que nós temos que pensar melhor? Senão nós estamos perdendo uma coisa muito mais importante do que a tecnologia, quando a gente faz o cientista virar um funcionário como qualquer outro e ele pesquisa aquilo que a linha de produção pede. Sabe, esse é um problema sério. Eu tenho uma posição sobre isso, acho que não vale a pena. O trabalho científico ele é feito de criatividade e de envolvimento pessoal. Não dá para fazer uma ciência tão... Se a pessoa não está concernida no problema, segundo alguma coisa individual, a pesquisa não vai sair tão boa como tem sido. Pode ser passada, e aí uma parte do conhecimento começa a murchar. Mas essa não é uma posição que preciso explicar melhor. Mas, eu posso estar inteiramente enganado, e entramos, alguns dizem, olha, nós estamos numa era da tecnociência, não tem mais a ciência nesse sentido, moderno, né? Daqui para frente, o investimento, a ciência está ficando cada vez mais cara, o governo não pode financiar essa ciência, só a iniciativa privada, e a iniciativa privada não é imparcial, certo? Porque ela não está dando dinheiro para o conhecimento, para a promoção do conhecimento dos fenômenos da realidade do mundo.
O problema não tem nada de filosófico, no sentido de uma reflexão, é um negócio extremamente que tem implicações importantes para o conhecimento como um todo. E por que isso interessa em particular para a filosofia? Por uma série de razões teóricas, mas tem uma razão prática, muito específica. Não vai ter financiamento privado para pesquisa em ciências humanas, nem muito menos em filosofia. Se houver uma transferência maciça, bolsa para fazer bolsa de pós-doutorado, pode chegar a quase R$6.000 líquidos por mês, né? Mais reserva técnica, etc. Vai se achar, e já se acha, muitas vezes, um desperdício de dinheiro usar isso para explicar como é que Platão entendia o mundo das ideias perfeitas e a alma. Certo? Bom, seja, independentemente do valor cognitivo dessas pesquisas, se esse processo que todo investimento em pesquisa deve passar pela iniciativa privada, agora o que está sob ameaça é uma das coisas que inaugurou a nossa maneira ocidental de existir, que é a filosofia. Será que sem filosofia a ciência continua progressiva, né, com toda a sua força? É isso. Belas questões. Bom, o que eu tinha para falar era isso, a gente pode continuar falando. Nós vamos depois ver algumas questões específicas, né? Muitas e muitas vezes nós vamos trocar a palavra tecnociência por biotecnociência. Por exemplo, nós podemos afirmar que a ciência e a tecnologia, que já não são neutras, elas tornam-se ainda mais articuladas e comprometidas com os valores e com a ética, quando o humano e o vivo, ou o ser vivo, é tomado como objeto de modificação e de controle, quando entra a ideia, então, de produção de artefatos biológicos ou biotecnológicos. Discutir a ideia de que quando a vida e o homem entram em jogo, o papel dos valores não cognitivos, dos valores éticos, eles ficam mais preeminentes. Então a relação entre ciência e valores, ela precisa ser examinada de uma maneira mais precisa. Então a gente vai ver alguns exemplos. O texto sobre engenharia genética é um caso onde isso é examinado com detalhe. O Leibniz tem uma separação eficaz da teoria da racionalidade, para poder separar os aspectos cognitivos e não cognitivos? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes para ele. Ele disse que sim, mas que por enquanto ele ainda está só pensando nessa teoria da racionalidade. Porque a perspectiva dele, ele quer que a epistemologia dele incida diretamente sobre questões contemporâneas e bem práticas. Ele quer fazer uma epistemologia geral. Então, quando eu falo, eu sempre vivo perguntas gerais para ele, né? E ele se interessa, ele fala que um dia ele ainda vai ver as bases filosóficas mais universais dessas ideias. Mas, por enquanto, não. Mas eu já até... Uma parte do problema eu tomei para mim, para ver se eu consigo equacionar alguma coisa em termos de filosofia mais geral. O que divide algo em racionalidade e não racionalidade? Como se divide isso? Essa é uma pergunta filosófica mais geral, que aí a gente sai da filosofia da ciência. Não, vamos conversar, não tem problema nenhum. A gente pode partir da intuição, do senso comum. Não é qualquer explicação que vale para as coisas, né? Algumas explicações são mais aceitáveis do que outras. O que é uma explicação mais adequada? Que a epilepsia é causada por um distúrbio no sistema nervoso ou pela percepção de uma crise epiléptica? Nesse âmbito aqui, nós vamos dizer que não há possessão demoníaca. Então, o critério para dizer que a explicação neurológica é mais adequada do que a explicação mitológica ou religiosa
Sem entrar nos detalhes específicos do que é uma explicação, etc., a gente diz é mais racional, uma explicação baseada no conhecimento científico do que uma baseada em conhecimento religioso, mitológico, etc. Então, sem entrar em detalhes muito técnicos, eu me perguntaria, tem um ponto de partida, né? Ou seja, uma racionalidade geral, um solo mais ou menos comum de racionalidade, de onde eu começaria a partir dele para verificar com mais detalhe o que é mesmo racional ou não, e tem outro campo onde, de uma maneira geral, eu coloco as explicações irracionais ou o âmbito irracional. E aí o filósofo pode escrever sim, e o que define esse âmbito mais geral da racionalidade é isso. Uma maneira, né, de contemplar um pouco o que seria uma teoria geral da racionalidade. Se esse filósofo for Nietzsche, não vai ser o Nietzsche não é um filósofo. Mas seguindo a pergunta deles, né, no sentido Lacey, o cognitivo não cognitivo está envolvido numa valoração, ou seja, existe o valor, a ciência deve ser cognitiva por excelência, o não cognitivo ficaria à parte desse processo todo das formulações científicas? Uma bela questão, isso é uma questão de autorreferência, né? Porque é isso que caberia, exatamente como ele perguntou, definir o que é cognitivo, o que não é cognitivo, né? Só exatamente na teoria do conhecimento. Essa é uma das perguntas que deixa o leigo incomodado. Positivamente. É perguntar para ela assim, está se afirmando que há uma diferença entre valores cognitivos e não cognitivos. Essa diferença é baseada em valores cognitivos ou não cognitivos? Essa é uma separação científica, tanto quanto, certo? Então a resposta para isso é que não posso falar isso sem complicar mais o assunto. Um exemplo, quer ver um exemplo bom? Se você pega você compra um microscópio para fazer a sua pesquisa, e aí você pega o manual, certo? Aí você lê aí o manual, para quê? Para utilizar o microscópio. Você é biólogo, você não entende nada de óptica. Nem se for microscópio eletrônico, mais sofisticado ainda. Então, a sua compreensão do manual é puramente instrumental. Você não vai ficar se perguntando se aquele instrumento foi construído em base científica ou não. Certo? Você não vai querer entender qual é o fundamento do funcionamento do instrumento e quais são os princípios físicos sobre os quais aquele manual foi escrito para que ele seja válido. Ou seja, você pode tomar o começo do conhecimento como tendo um valor apenas instrumental ou metodológico. Outro exemplo. Você vai usar um instrumento de medição, um instrumento de medição importante. Citômetro, mas isso aí, né? As pessoas, uma coisa mais conhecida. O citômetro mede o quê? O número de células, só o número, mede diâmetro, volume, área. Tá, então, tudo bem. Então vamos pegar o citômetro. Serve para medir fenômenos celulares. Você não precisa utilizar um aparelho para medir a qualidade do citômetro. Precisa para medir depois as células. Você já toma aquilo como dado. Você não vai se perguntar se aquele aparelho ele é bom ou não para uma condição para você usar. Você não vai me perguntar uma coisa muito mais simples, por que o método tem aquele tamanho? Para fazer uma medição do sistema métrico. Eu uso o método ponto final. Então, a diferença entre cognitivo e não cognitivo pode ser tomada como metodológica ou como um ponto de partida filosófico e que não está sob o exame do que é e que não é científico. Por quê? Porque querer perguntar sobre a cientificidade da distinção é a mesma coisa que querer perguntar da cientificidade do instrumento. Eu não preciso. Né? A epistemologia é um instrumento para avaliar o que vem depois. Essa é uma resposta válida, mas alguém vai dizer que você está escapando da pergunta. Certo?
Então, se isso for, eu quero uma justificativa da distinção. Aí você pode dizer, bom, então estamos no campo filosófico. Ela usa a filosofia, que aí vai levar em consideração muitas outras coisas, além dessas questões específicas, que vai ser utilizada para justificar se a distinção é ou não válida. Como essa é uma pergunta, é uma das questões mais difíceis, é difícil sustentar essa divisão. Muita gente já colocou essa questão para o Leitz, ele já publicou várias coisas, e ele mantém que a distinção é válida. Eu queria saber, na verdade, se existe o Leitz, ele faz alguma reflexão sobre, do ponto de vista, quem escolhe aonde será, por exemplo, aonde será investido na ciência o dinheiro? Porque você pode pensar ou o cientista ou a população. Porque o cientista, você vai dizer, o cientista sabe onde tem que ser investido, mas quanto o cientista sabe? E quanto a população de alguma forma? Ele trata desse assunto em particular. Você lendo os textos, né? E ele já tem uma das consequências da maneira dele pensar sobre isso, e que é bem polêmica, é que não existe a ideia de que o cientista ficando só no âmbito do cognitivo, ele não tem nenhuma relação com os valores não cognitivos. Ou seja, ele é responsável pelas aplicações. É a crítica daquela ideia, a ciência e a tecnologia põe à disposição da sociedade. Quem escolhe se vai usar ou não sou eu. Ele mostra que não dá para escapar disso. Aqui, por exemplo, se no caso da energia nuclear, se você pensar no programa nuclear, o cientista entende, não, é importante o programa nuclear, mas é um alto custo, a população vai dizer, não, é melhor que se invista em outras áreas. Então, quem vai ganhar essa... Então, é a questão complexa novamente. A população, de maneira geral, ela só oferece valores não cognitivos. E o quão os valores cognitivos podem afetar a ciência como um todo é parcial. Né? A população, a sociedade, os partidos, a sociedade organizada, etc., segundo a tese do Leitz, ela não pode interferir na parte cognitiva da ciência. E muitas vezes interfere. Então, essa questão, há uma crítica a essa ideia. A população é que paga os impostos, ela que deve decidir quais são as pesquisas, isso é falso. Porque a população desconhece os critérios cognitivos e ela faz parte de um momento de toda a estratégia. Agora, o cientista faz a mesma coisa quando ele diz: eu estou trabalhando dentro do campo exclusivamente científico, então eu não tenho nenhum vínculo com escolhas fora dele. E, portanto, os rumos da tecnologia não são afetados por minhas decisões. É mostrar que nenhuma desses dois isolamentos, né, nem autoridade científica, nem autoridade política exclusiva podem decidir sobre os rumos da ciência como um todo. Tem que haver interação. Certo? Acho que deu para ter uma boa ideia por onde nós vamos brincar. Vou deixar para terminar, voltar a isso em outra ocasião. Bom, vamos ficar à vontade agora. Se vocês quiserem conversar mais, fiquem à vontade. Eu só vou precisar deixar o texto, né? Quando terminar, eu vou fazer isso. Se alguém quiser se dispor, não, mas é que eu preciso abrir a pasta, né? Quando sair, eu vou abrir uma pasta lá, já. E quem não for usar o texto em inglês pela internet, então, já
faz cópia desse daqui. Mais alguma coisa, mais alguma coisa. Continua, estava interessante, você acabou não fazendo a sua pergunta. Eu só saber se existe leis, né? Um primado desse cognitivo, do dito cognitivo ou não cognitivo. Primado? Tem uma definição. A separação deve existir, senão não faz sentido o modelo. Isso da moda aquela evolução, ciências pesadas, ciências biológicas. Como é que ficaria com ciências humanas? O cara está pensando na psicologia, na psicanálise. O modelo, em primeiro lugar, ele se aplica às ciências exatas, biológicas, ciências naturais, não às ciências humanas. Não. Primeiro, assim, foi pensado, mas existe muita indagação sobre se ele seria aplicado nas ciências humanas. Eu, particularmente, me interesso por isso, e tudo indica que sim. Né? Você tem uma ideia? Essa pergunta já foi, assim, a importância dela foi tão evidente, né? Que tem aqui... Esses textos que o senhor tem, são eles estão em PDF, tem PDF, Os livros? Não, Não, esse aqui não tem PDF. Esse aqui eu vou deixar uma cópia numa pasta que eu vou abrir aqui. Os da próxima semana. Tá? O que tiver em PDF, eu passo por PDF, e o que não tiver, eu coloco numa pasta que vai chamar Filosofia da Biologia. Tá? E esse livro vai colocar o capítulo? Ó, aqui o capítulo 8 desse livro é a neutralidade nas ciências sociais. Então leva essa questão também para... Só o capítulo dos lados, né? É isso uma coisa que a gente vai decidir mais para frente. Tá? Sempre na Livraria para comprar? Eu tenho, mas a nossa associação vende diretamente com um desconto. Se quiser comprar, eu posso trazer aqui. Aqui na sala 2001, lá na sala do professor Pablo. É lá que tem os livros e tal, né? Pode comprar pelo site também, mas como vocês estão aqui, se quiser eu trago, não tem problema nenhum. Hã? Oficialmente a aula terminou. Então estou aqui para bate-papo. Então, a gente estava conversando de, no seminário, fazer um cientista e um filósofo, porque eu não tenho conhecimento de filosofia, mas eu posso ajudar em ciência. Aí eu acho que seria legal. Não. Depende da cientista. Não, tem 33 pessoas ali. Eu estou imaginando que na próxima aula vai quase 33. Total. Aqui tem quantos? 20, no máximo. Tem notas fundamentais, o número superior ao número de seminários. Oi? E eu acho que também é um pouco injusto, como para nós é obrigatório, são só 15 vagas por seminário, só a gente estaria pegando 9 ou 10, né? Então, eu fiz a conta de um jeito que não teria esse problema, só se eu me enganei. São... Veja. Não dá para contar pela lista? Olha, é uma questão de interpretação, viu? Olha, não, o pessoal das ciências fundamentais da saúde não é obrigado a fazer seminário.
Ah, gente, entendi. Não é obrigado a fazer seminário. De modo a que todos façam seminário. Eu contei com que naturalmente muita gente gostaria de fazer. A única coisa que é obrigatória é que naqueles seminários onde tem pesados textos científicos, alguém participe, né? Então, como nós temos... Mas nada impede que participe nos outros, certo? Pode participar nos outros seminários, não tem problema nenhum. Estudem as suas possibilidades, certo? E aí a gente faz as inscrições na próxima aula e vê o que acontece, tá? Vê o que fica, quem fica de fora, se tem um clamor, né? Como eu disse, muita gente quer fazer o seminário e não tem espaço. A gente pode aumentar o grupo para 3 pessoas, pode fazer isso.